Busque a retidão, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado. Essas palavras estão no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e 12. Quando pensamos na vida eterna, geralmente pensamos na vida após a morte e esquecemos que a vida eterna começa no presente, não apenas depois da morte. Essa ideia é frequentemente discutida no judaísmo. O que significa viver na verdade aqui no presente, enquanto neste mundo? Quando Yeshua usa o termo vida eterna, às vezes ele também se refere ao mundo presente. E se lermos suas palavras pensando apenas no céu, não entenderemos o que ele quis dizer. Essa ideia judaica não apenas esclarece nossa leitura, mas nos dá sabedoria sobre como viver no mundo hoje. No Talmud, desde as primeiras centenas de anos depois de Yeshua, há várias referências ao conceito rabínico de Hayei Olam, que significa vida eterna. Frequentemente era contrastado com Hayei Shah, que significa vida passageira ou vida terrena. Normalmente, eles não falavam de um como antes da morte e do outro depois da morte. Em vez disso, Hayei Olam significava vida duradoura e se referia a uma vida centrada em questões de importância eterna. Viver agora é como se vivesse para a eternidade. Em contraste, Hayei Shah era viver uma vida que se preocupa apenas com as necessidades materiais de curto prazo de hoje, como trabalhar, ganhar dinheiro, comer, etc. Os rabinos consideram o estudo das Escrituras uma das maneiras mais importantes pelas quais você poderia participar da eternidade, enquanto estava na Terra. Conta-se a história de um rabino que passou anos estudando as Escrituras e depois passou por fazendeiros cultivando suas terras. Ele observou. Eles abandonaram a vida duradoura, ou seja, Hayei Olam, e se envolveram na vida passageira, Hayei Shah. Os rabinos descreveram uma pessoa que vive apenas para hoje como tendo alma de vaca. Assim como uma vaca fica o dia inteiro mastigando grama, pensando apenas de onde virá o próximo gole, essa pessoa se concentra nos cuidados diários e nas coisas materiais, não nas verdades eternas. Mas Yeshua, ele menciona vida eterna no Evangelho de João. E ele frequentemente parece estar pensando em termos de ter uma vida na eternidade aqui e agora. Por exemplo, em João 17:2 ele diz: "Esta é a vida eterna, para que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, a quem enviaste." Usando uma definição de vida após a morte, esta linha não faz muito sentido. Podemos tentar levá-lo e buscar entender como teremos vida eterna depois de morrer se conhecermos a Deus e a Yeshua. Porém, se ouvirmos sua intenção de focar na vida presente, entenderemos que Yeshua está dizendo que conhecer a Deus intimamente e viver com Yeshua como seu Senhor aqui e agora é viver como se você já estivesse na eternidade. Isso faz muito sentido, não é verdade? Que coisa, né? Em nossas vidas tem um significado mais eterno do que isso. Yeshua faz um comentário sobre a vida eterna que faz pouco sentido, sem conhecimento de seu contexto judaico. Ele critica a ideia judaica de que o estudo das Escrituras era a forma definitiva de viver a vida eterna.
Em João 5, 39 e 40 diz: você estuda diligentemente as Escrituras porque pensa que por meio delas você possui a vida eterna. Estas são as Escrituras que testificam sobre mim, mas você se recusa a vir a mim para ter vida. Yeshua está falando com alguns de seus companheiros judeus que não viram que as Escrituras apontavam para ele. A vida eterna não é alcançada nem mesmo no estudo das Escrituras, mas em descobrir nelas que Yeshua é o nosso Senhor e podemos conhecê-lo e servi-lo. Mas nós podemos ver também as palavras de Paulo, quando ele falou sobre Hayé Olam no livro de Romanos. Ele ressalta que assim como Yeshua morreu e ressuscitou para a vida eterna, se participarmos da morte dele por meio do batismo, agora também teremos uma vida eterna. Fomos trazidos da morte para a vida e esta vida eterna está no mundo atual. Veja as palavras de Romanos 6. Portanto, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Yeshua ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós possamos viver uma vida nova. Pois sabemos que uma vida que Yeshua ressuscitou dos mortos, ele não pode morrer novamente. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte que ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas a vida que ele vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Yeshua HaMashiach. Portanto, não deixe o pecado reinar em seu corpo mortal para que você obedeça a seus desejos malignos. Não ofereçais as partes do vosso corpo ao pecado como instrumentos da maldade, mas antes oferecei-vos a Deus como aqueles que foram trazidos da morte para a vida. E ofereça as partes do seu corpo a Ele como instrumentos de justiça. É interessante que para Paulo, se agora estamos vivendo em nossa vida eterna, não devemos deixar o pecado reinar sobre nós, mas viver da maneira que Deus nos designou para viver. Assim, como Yeshua agora tem vida eterna, nós também a temos, Baruch Hashem, aqui e agora. E entendendo-se depois de morrermos, nós vamos compreender tudo isso. Paulo nos exorta a buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual foste chamado. Precisamos tomar posse da vida eterna e vivê-la bem agora, não apenas esperar por ela no futuro. E como nós vivemos em resposta? Essa pergunta era essencialmente o que o jovem rico disse a Yeshua. Como posso adquirir a vida eterna? Está lá em Lucas capítulo 18. Nossa leitura tradicional assume que ele está perguntando sobre a vida eterna depois de morrer. Embora não possamos ter certeza, é interessante ler essa história com a ideia de Hayé Olam em mente. O homem leu e obedeceu às Escrituras, mas Yeshua vê que sua riqueza é o que o mantém preso a Hayé Sha'ah, uma vida passageira, uma vida vazia, focada apenas no ganho material. Yeshua disse que se ele deseja a vida verdadeira, ele deve dar as riquezas que o prendem e segui-lo como um de seus discípulos. Então, ele teria Hayé Olam, como está escrito no livro de João, capítulo 17. Conhecendo Yeshua e o Pai intimamente nesta vida e por toda a eternidade. O governante recusa a oferta, para a tristeza de Yeshua. Devemos olhar para nós mesmos, no homem rico. Estamos tão distraídos por nossas riquezas materiais que nos mantém vivendo para o que não importará na eternidade. Yeshua, outra vez, fez uma declaração sobre riqueza e eternidade que também pode nos dar uma direção para hoje. Ele diz: eu vos digo,
usai as riquezas deste mundo para fazerdes amigos para vós, a fim de que, quando elas se forem, sejais bem-vindo nas moradas eternas. Isso está em Lucas 16, 9. Não somos obrigados a doar todo o nosso dinheiro, mas nosso enfoque deve ser usá-lo para investir em coisas eternas, compartilhar o Evangelho, aprofundar nosso relacionamento e ajudar os necessitados. Temos a bênção de Yeshua para gastar nosso dinheiro extravagantemente em coisas que mostrem o amor de Deus. Devemos também olhar como gastamos nosso tempo, ou em Deus, ou em outras pessoas. Preenchemos nosso tempo extra com entretenimento estúpido como TV, filmes, internet, videogames, ou as coisas que fazemos investem em pessoas que viverão para sempre, como cultivar amizades, mostrar hospitalidade, criar filhos e amar os outros. Como diz Paulo, pois quem semeia para a sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia para o Espírito ceifará a vida eterna. Não desanimemos em fazer o bem, pois no devido tempo colheremos, se não nos cansarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todas as pessoas, especialmente aquelas que são da família da fé. Mas há um desafio da vida eterna aqui e agora. Quando pensamos na vida eterna apenas como ir para o céu quando morrer, e não uma nova vida neste mundo, podemos distorcer a mensagem do Evangelho. Às vezes, o Evangelho é apresentado começando com a pergunta: você sabe o que aconteceria se você morresse esta noite? E então, a próxima declaração é: se você receber a Yeshua, você pode saber onde sua eternidade será passada. Se nada mais for adicionado a isso, o Evangelho se torna um tipo vazio de seguro contra incêndio, que não tem nada a ver com as nossas vidas, mas apenas se preocupa com o que acontecerá depois que morrermos. É uma coisa fácil de oferecer às pessoas, porque suas vidas não precisam mudar. E é mais fácil para nós também, porque podemos continuar como pessoas superficiais de Hayeh Sha'ah, vivendo apenas para o hoje. Em contraste, Yeshua disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Seguir a Yeshua é o que dá às nossas vidas aqui significado e propósitos eternos. Como podemos esquecer de compartilhar isso com as pessoas? O mundo está cheio de pessoas que não veem sentido na vida aqui na Terra. Talvez tivéssemos um testemunho mais forte, se tivéssemos vida abundantemente e obviamente diferente, e convidássemos outras pessoas a se unirem a nós no investimento de nossa vida na eternidade com Yeshua. Baruch Hashem, nós possamos refletir nessas palavras e buscar viver uma vida melhor, uma vida eterna, aqui e agora. Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque temos nela as respostas para as nossas vidas, para os nossos conflitos. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor possa criar dentro de nós essa retidão, essa piedade, esse amor, essa fé, para que nós possamos combater o mal e buscar viver cada dia em shalom, na Tua presença, nos alegrando, mesmo em meio às lutas e dificuldades, mas tendo a certeza de que essa vida aqui vai passar. Mas o que importa é o que nós levaremos dentro do nosso coração, a certeza de que o Senhor é aquele que nos conduz, que vai à nossa frente e que está em todas as nossas dificuldades, pelejando pelas nossas batalhas. E nós temos essa certeza que com o Senhor nas nossas vidas, nós podemos dizer sim, que já estamos